Olá pessoal, acredito que vocês estejam vencendo em Cristo Jesus, não só com uma liturgia que eu creio, mas acima disso eu confio, né? Eu quero, através desse tipo de processo do cotidiano ao qual Deus nos dê para que nós possamos valorizar, possamos estar vencendo sim em Cristo Jesus. Vamos lá, deixa eu dar alguns pontos de linha de raciocínio, só para nós caminharmos aqui para vamos dizer assim, um vídeo que não é muito meu perfil, né? Eu prefiro mais um perfil de instrução, ensino, é, e não como aplicação, né, desse ensino, dessa instrução, mas não vejo nenhum erro fazer de uma aula de escola bíblica ou uma aula de uma sala teológica, fazer dessa aula uma pregação da palavra. Nada de errado com isso. Eu até é um bom incentivo, mas não é muito meu perfil, mas eu vou tentar fazer isso. Por volta de mais ou menos 940, 950 antes de Cristo, havia um reino que era uma referência de segurança. Só para a grosseria de comparação, hoje, em 2020, é muito difícil você ir na Casa Branca, nos Estados Unidos, em Washington ou no Pentágono, você conseguir dar um soco no presidente dos Estados Unidos pessoalmente. É muito difícil. Por causa da segurança que ele está, né? Ele deve, lá naquele local, nesses locais que eu mencionei, deve estar satélites posicionados, snipers muito bem treinados, né? Fora os soldados e outros segredos do governo que não sabemos, mas enfim, a didática é perceber que ele é muito bem guardado hoje, né? O trajeto do presidente é muito difícil você saber, só os soldados mesmo, que está ali por dentro da agenda. É mais ou menos isso, é basicamente isso o reino de Davi, nessa menção de data, né? É um reino inabalável, né? Ele ficava, só onde ele ficava era cercado de montes, de montanhas, era acidentado o terreno, mas era seguro, né? Não existia snipers na época, desculpa a minha grosseria de comparação, mas os soldados muito bem treinados estavam ali com ele, né? E era muito difícil você ir lá e conseguir dar um soco na cabeça de Davi, né? As outras nações, para invadir ali esse reino de Davi, era muito difícil. Tinha que ser uma nação muito especializada em combate, em armamento de guerra, me referindo a essa época, né? Então era um reino inabalável e referência por causa da Arca da Aliança, né, uma referência de segurança espiritual, segurança humana, segurança política, né? As pessoas ali dentro desse reino eram bem-sucedidos, eram muito bem treinados, mas, né, Davi, com sua morte, veio Salomão, seu filho, e através de Salomão, em 930, mais ou menos, por aí, né, antes de Cristo, com a descendência de Salomão, o reino é dividido, né? Algumas políticas já não cabem mais dentro de Israel, né? Isso por causa da influência do filho de Salomão, Roboão. Não, a política não dá mais certo, e Jeroboão, né, prático, né, em copiar Salomão, em fazer alianças com nações externas, né, alianças influenciando pessoas a se casarem com outras nações para que os costumes viessem e as riquezas das outras nações viessem também. E aos poucos, esses costumes de outras nações vinham entrando ali no povo de Israel, né? Essas alianças traziam riquezas, traziam para eles ali mais mulheres, traziam mais homens para trabalho braçal, e o conforto humano trouxe ali objetos de idolatria, estátuas, status, enfim. E agora o reino é dividido. Em 930 a.C., mais ou menos, é dividido. A parte norte fica chamada Israel e a parte sul fica chamada de Judá, né? Ali Judá tendo uma pedra no sapato ali, né? As terras de Edom, né? E Israel ficando com a parte mais fértil, né? A parte de Israel tinha muitos rios, tinha muitas áreas verdes, né? No sul não tinha muito isso, só que o templo de Jerusalém ficava
ficava no sul, ficou em Judá. Mas enfim, esses pontos, esses detalhes desses pontos que eu estou mencionando, o que abriu esse buraco, esse lexo, né, para trazer essa divisão de reino, que era um reino inabalável, é a idolatria. As alianças que Salomão andou fazendo para atrair riquezas, para atrair esposas, né, numa cultura desta época, né, quando você casava com uma mulher, principalmente se ela fosse rainha, tudo aquilo que ela tinha, até como reino, como conduta religiosa, viria para as terras do rei. E muitas pessoas se casando ali não esqueciam até quem era o Deus de Israel. Agora tinham deuses de Israel. E consequentemente isso chegou a Judá. E a história assim enrola. Em 720 a Assíria invade Israel vindo do norte. Depois uma influência brusca vem como Babilônia, né, invadindo Judá, né, isso por causa de uma influência grosseira, né, de Nabopolassar, depois Nabucodonosor, sitiando ali nos tempos do rei Joaquim. Enfim, por volta de mais ou menos 580, 586 antes de Cristo, o reino inabalável foi dividido e, além de ser dividido, foi invadido. Pode perceber, agora aqui está a aplicação pessoal. Pode perceber, toda a tragédia que nós provocamos, mesmo a gente não sabendo, mesmo acidentalmente, não pegando instrução, não pegando um ensino a respeito da nossa carreira, seja profissional, pessoal, ministerial, espiritual, muitas vezes não deu certo, muitas vezes não, permita-me me generalizar, foi por causa de idolatria. Algo aconteceu ao qual você tirou Deus do centro. Algo aconteceu. Eu não estou querendo tirar a soberania de Deus. Ele está no controle. Ele não depende de um ato humano para se tornar Deus, para ele continuar sendo Deus. Não, ele é soberano e eu não posso tirar esse controle dele. Mas nós não somos, né? Nós não somos oniscientes. Então, o dia de amanhã nós não sabemos. É por isso que nós fazemos planejamento, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Então, todas as decisões equivocadas e a qual nós valorizamos, a qual nós até nos atentamos em persistir no erro, começou algum tipo de idolatria. O reino inabalável que você constrói com oração, com leitura da palavra, e quando você se vê num calabouço, se vê num túnel escuro, muitas vezes não tem iluminação, sem saída, cheio de sombras, e essas sombras elas influenciam a derrota. Quando você está nesse lugar, se fazer uma linha do tempo em relação ao passado, ao qual motivou você estar nesse poço, nesse tipo de desperdício, pode verificar, alguma coisa foi idolatrada na sua vida. Você idolatrou seu dinheiro, você idolatrou a sua inteligência, a força do seu braço, você idolatrou algum tipo de pastor, algum tipo de igreja, você idolatrou alguma coisa. Deus não foi o centro para você. Deixa eu me incluir também, para nós estarmos no erro. Deus não foi o centro. Cuidado, a idolatria, ela destrona reinos. A idolatria, ela destrona a humildade. Ela destrona até orgulho. Ela destrona até o cotidiano, a qual nós valorizamos como simuladores de felicidade, né? Cuidado com o que entra na sua casa, com o que você assiste. Cuidado com os livros que leem. Cuidado com o tipo de oração, prece, tipo de reza que você presta a um tipo de dinheiro, que você presta para um planejamento da sua vida, e você não consulta mais Deus, você não consulta mais a leitura da palavra.
grosseiramente falando, não há mais consulta do pastor, não pede mais conselho para o seu pastor. Eu falo da sua comunidade, ao qual Deus colocou como autoridade instituída e constituída para guiar você. Você não respeita mais, porque o que foi idolatrado foi a força do seu braço. O que foi idolatrado foi a força da sua mentalidade e até a sua ignorância, até a influência da confusão e da ira. Cuidado, um reino tão absoluto de segurança foi penetrável. Isso por causa de alianças, a qual Salomão influenciou tanto que acabou se penetrando. Era muito difícil você, imaginando nessa época, entendermos que aquele povo iria idolatrar alguém, principalmente nessa linha do tempo, né? Que eu estou aqui apresentando como didática, mas aconteceu. Vamos ler mais a Bíblia. Vamos ter mais cuidado ao congregar. O importante é nós escolhermos o lugar de congregar onde fala que Jesus Cristo é o Salvador, o único na nossa vida. Evitar aquelas pregações ao qual o homem é o centro, o homem é glorioso, o homem é vitorioso, e se esquece de falar de Jesus, da morte de Jesus, do ressuscitar de Jesus. Cuidado. Muitas vezes podemos até idolatrar palavras bonitas dos pastores, palavras bonitas de algum líder de comunidade, seja padre, seja pastor, seja um missionário, enfim. Que nós possamos adorar a Deus, não idolatrar a Deus, que nós possamos adorar a Deus. E isso com um compromisso, leitura da palavra e oração. Expulsa a idolatria da sua casa. O tipo de filmes, tipo de desenhos que é apresentado aos filhos, tipo de telas bonitas do YouTube. Cuidado. A idolatria pode entrar na nossa casa e nós nem percebemos. E quando nós percebemos, ficamos num poço cheio de calabouço de religião e culpamos até Deus. Colocamos culpa até Deus. E nunca o ego humano, né? O ego humano não assumir os erros. A culpa é sempre de alguém. Aí você não acha culpado, o culpado será Deus. Cuidado, vamos vigiar. E Deus é fiel. A palavra, duas condutas que limitam o caráter de Deus. Que limitam o caráter de Deus. Ele não pode mentir. E a palavra dele não volta vazia, porque ele não pode mentir e não pode negar-se a si mesmo. Então o que ele fala se cumpre. Agora, em questão da onipotência de Deus, ele pode todas as coisas. Ele pode tirar do poço ao qual você, por causa do seu erro, do nosso erro, nos colocamos num lamaçal de pecado, de religiosidade. Ele pode nos tirar, ele pode nos fazer todas as coisas. Amém? Fica aqui essa aplicação pessoal, um vídeo que não é muito meu perfil, mas que eu quero influenciar vocês a vencer. E também num diagnóstico autodenominacional na minha vida também, para que eu possa estar aprendendo junto. Até mais, pessoal, e tchau!